Olá, olá, Neme Chiara, seja bem-vinda. Estou aguardando aqui meus convidados, que já devem estar entrando. Só um instante, nós já vamos começar, vamos dar início. Boa noite, Lorenzo, seja bem-vindo. Já estão chegando aí os doutores Dacimar e Dr. Wolfgang e já vamos dar início. O Dr. Dacimar já entrou. Você precisa solicitar para a entrada, o Dr. Dacimar. Para conceder acesso. Tá. Falta o Dr. Wolfgang. Dr. Dacimar, tem que aceitar aqui para participar o convite. Doutor Wolfgang? Boa noite, boa noite. Ô, doutor. Tudo bom, doutor? Vai. Tudo tranquilo e por aí? Tudo bem? Como é que tá esse Rio de Janeiro aí? Eu não estou conseguindo lhe ouvir. Só um instante. Falha técnica aqui minha. Só um instantinho que eu tenho que... Acho que eu vou ter que usar aqui o... Não tô sem fone de ouvido, estou só com o microfone. Sim. Tem que mudar aqui. Só um instantinho. Vou falar sem usar o... Estou conseguindo me ouvir? Eu te escuto bem. Tá me ouvindo bem aí? Sim. Eu tive que tirar o microfone. Esqueci que eu tô sem... Eu tinha que usar o outro. Não tem problema não. Vamos sempre. O doutor Dacimar está pedindo agora aqui, só um instante. Eu aceitei ele. Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite, caros. Boa noite, doutor. Cheguei. Um pouco atrasado. Que bom. Tá tudo Excelente. escuro aqui. Não conseguindo. Tá dando pra me enxergar Nada, aí? que isso. Não tá? Tá escuro? Não, não tá não. Tá. Não estamos ligando não. Ah, Tá tudo escuro, então. tudo preto aqui. Bom, eu convidei os doutores, né, para nós discutirmos enquanto o doutor vai Isso. resolvendo o problema da câmera. Nós vamos começar, né, vamos fazendo a introdução aqui para dos nossos ouvintes, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença dos doutores, também de todos que nos assistem. É um prazer estar com vocês nessa nossa primeira live desse canal novo de comunicação que eu criei. Essa seja a primeira de muitas lives que nós realizaremos. E nós vamos começar, né, discutindo, como foi proposto, a Lei Maria da Penha. Né? Em primeiro lugar, eu gostaria, desde já, de dizer o seguinte: esse é um tema muito complexo, sensível, é um tema que é delicado, porque envolve uma série de questões, tanto de família, quanto de pessoais, e, inclusive, de questões de identidade de gênero, e, enfim, né, de como a pessoa se percebe em relação ao mundo. E é muito importante, então, ficar bem claro o seguinte: nós aqui, e tudo que fizermos, tudo que falarmos, não estamos absolutamente querendo defender um lado ou outro. Nós, como advogados, inclusive no caso da Lei Maria da Penha, tanto podemos advogar para o lado da vítima, quanto para o lado do acusado. Nesse sentido, nós temos que ter uma visão ampla, não é?
do direito, para que a justiça seja feita. Porque o importante não é, o quanto o que o advogado pensa a respeito das crenças pessoais de cada um. Isso pertence a cada um. Mas o importante é que haja ponderação e respeito. Inclusive, esse é o cerne principal da questão da Lei Maria da Penha. A questão do respeito, esse é o principal aspecto. A Lei 11.340 de 2006, ela fez para isso. Num primeiro momento, voltada para proteger a mulher, os direitos da mulher, principalmente o direito a uma convivência harmônica, pacífica, no seio da família. A nossa casa ela, deveria ser um nosso refúgio, o local onde, depois de um dia, por exemplo, de trabalho, onde nós realizarmos as nossas tarefas, nós pudéssemos voltar e encontrar paz. Mas sabemos que em muitos lares, em muitas casas, muitas famílias, não é isso que ocorre. E é por isso que esse tema tem que ser tratado com muita tranquilidade e sem preconceito. Acho que preconceitos hoje é algo inaceitável. E por isso mesmo, nós temos que olhar o direito por todos os seus lados. Dito isso, eu quero me apresentar. Meu nome é Marcelo German, eu sou advogado criminalista, eu trabalho na área jurídica desde 2002, ok? Fiz uma pós-graduação, depois de formado, em Direito Civil e Processo Civil, gestão de Justiça Criminal, curso de Gestão de Justiça Criminal e Segurança Pública na Universidade Federal Fluminense, seguido de um mestrado em Antropologia, em que eu dissertei sobre a Lei Seca. Fiz uma pesquisa sobre a Lei Seca, uma etnografia sobre a Lei Seca, numa perspectiva comparada entre o direito americano, a Prohibition, e a Lei Seca, que na época, em 2010, quando eu defendi a minha tese de mestrado, era um trabalho inédito. Sob orientação do professor, grande mestre, professor Roberto Cante de Lima. Feita essa minha apresentação, eu quero agora passar para os meus colegas, começando pelo Dr. Wolfgang, por ele estar à esquerda do vídeo, do meu vídeo pelo menos, por um critério absolutamente genérico, aleatório. Então, doutor, eu gostaria que eu fizesse a sua introdução ao tema e se apresentasse, seguido pelo doutor Dacimar. Doutor Marcelo, é um prazer aí o convite para estar aqui essa noite conversando com você, conversando com o pessoal, a respeito desse tema aí que realmente é muito importante, A Lei Maria da Penha, a gente sabe que ela completou 15 anos esse ano e ela é de extrema importância, Chover no molhado ficar falando isso, mas o ordenamento jurídico ele respirou, a partir de 2006, quando você especificou, quando o legislador trouxe uma legislação, uma lei que era voltada ali para o ambiente doméstico, para a violência doméstica, que até então não tinha, a gente não tinha essa tutela específica, então ficava tudo dentro dos GCRIMs. E a gente sabe que os desdobramentos aí da lei, as inovações, inclusive, que vieram a partir dela, foram de extrema significância aí para o meio jurídico em geral, eu acho importante destacar também que a gente tem hoje na Câmara quase 200 projetos de ampliação e complementação dessa lei, que é uma lei reconhecida aí mundialmente, que a ONU entende que é uma das leis mais completas aí do mundo que versa sobre o tema. Então, assim, é gratificante estar aqui, compartilhar e aprender com você, aprender com o Dr. Dacimar, e tentar passar um pouquinho também da minha experiência, da minha vivência aí com relação ao tema matemático. Exatamente. Me apresentando, meu nome é Wolfgang Araújo, eu sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Eu gosto de destacar o do Sul, porque a gente fica às vezes meio esquecido, confundido com o Mato Grosso ali. Eu sou egresso do Sistema Colégio Militar de Campo Grande. Me formei aqui na Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande mesmo,
Eu tenho especialização em processo penal constitucional pela Faculdade da Damásio. Hoje eu estou aqui na comissão também de igualdade racial aqui da OAB do Mato Grosso do Sul. E estamos aí, né? Tenho uns quase 10 anos de experiência ali jurídica. Então a gente vai aprendendo, vai caminhando e vai compartilhando, né? Gostaria de reforçar novamente o prazer de estar aqui com você, conversando hoje. E queria passar a palavra para o Dr. Gacimar, para a gente conhecer um pouquinho dele também. Ainda não, doutor. Muito bom, doutor. Desculpa, achei que não, pode continuar, doutor. Achei que o senhor tinha encerrado, mas pode continuar. É que a gente não está lhe vendo, então o senhor deu uma pausa, eu achei que o senhor tinha encerrado. Pode prosseguir. Bom, eu queria perguntar para os doutores o seguinte, né? Quem pode ser, é uma questão que parece ser bem simples, mas eu queria saber o seguinte, quem pode ser vítima da questão com relação à violência doméstica? Doutor, não sei se eu posso começar aí, o que eu entendo. Pode começar, doutor. Eu entendo da seguinte forma, doutor. Quem que pode ser vítima de violência doméstica, né? Qualquer pessoa é vítima de violência doméstica. O que a gente tem que entender, agora trazendo para a nossa seara de discussão, é quem a lei de Maria da Penha vai proteger, né? Quem que ela vai tutelar. Então, essa questão, a gente... como que eu gosto de entender o direito, como eu gosto de explicar? O direito é uma ciência social aplicada, né? Então, a gente tem que entender o espírito da lei, né? O que é o espírito da lei? É quando o legislador, quando ele pensou naquela lei, o que ele visava, né? O que ele planejava, o que ele queria com aquela tutela, com aquela lei. Então, o que a gente consegue extrair da letra fria é que ele busca tutelar a vulnerabilidade da mulher, né? Quando a gente fala da vulnerabilidade da mulher, e quando a gente fala de direito social, né, de ciência social aplicada, você tem que levar em consideração o contexto histórico da época, de quando a lei, né, foi editada, de como a estrutura familiar era... O conceito familiar na época, né, que apesar de não ter muito tempo, a gente tem uma mudança social, um mindset social, né, com relação à estrutura familiar, o que é família, ele mudou, né? Então, a lei, a gente precisa entender e verificar que os próprios entendimentos jurisprudenciais, eles vêm ressignificando
a lei em determinados pontos, né? Hoje a gente tem algumas questões que, alguns casos são muito poucos, mas tem casos em que a lei ela é aplicada com relação a homens, né? Com os homens. A gente sabe que essa não é a regra, mas se aplica em determinados casos, conforme o entendimento ali, por aplicação analógica, por extensiva, o magistrado ele pode acabar aplicando ali para o homem. Mas, em regra, a gente tem que o ex-namorado, né, porque ele figura ali numa relação intimista ali com a vítima, né, então pode ser aplicada a lei em desfavor dessa pessoa, quando você se utiliza ali de meios eletrônicos, né, que é uma área que eu gosto bastante, você também pode vir a sofrer ali os impactos, né, da lei Maria da Penha, se existiu uma relação de vulnerabilidade, de convívio íntimo e familiar, né. A mulher numa relação homoafetiva também, né, que é uma questão de gênero, que até o doutor deixou claro ali, a gente tenta não escorregar, mas existe essa possibilidade, mas a mulher numa relação afetiva, ela pode ser tutelada, tanto no sentido de sofrer a penalidade, quanto de ser protegida por ela, né? E também, até uma questão bem, posso dizer que nova, mas o direito em si, ele já vem tutelando já há algum tempo, com relação à mulher transgênero, né? A mulher transgênero, que é aquela pessoa, só para deixar claro, que ela foi atribuída a ela o sexo masculino, né, de nascença, mas ela não se identificou com o sexo masculino, ela se identifica com o gênero feminino, né? Então a lei ela vem por base também para tutelar essas questões, né, essa pessoa. Aí que eu gosto de trazer que o espírito da lei, né? A relação de vulnerabilidade. Então, independente da situação, se você tem consegue pegar um parâmetro de vulnerabilidade, eu acredito que dentro dessas situações que eu trouxe, é possível se aplicar. É óbvio que não é só isso, né? Tem vários casos, é possível que se aplique também com a sogra. É um caso que eu tive, inclusive aí do Rio, doutor. E o rapaz ele veio me procurar, nossa, mas eu estou saindo aqui por Maria da Penha, né? Eu estou sendo denunciado pela Lei Maria da Penha, mas foi uma agressão lá com a minha sogra. Eu falei, olha, realmente não está errado, né? A gente tem, eu entendo, né, que houve uma evolução gradativa, né, da sociedade, um caminhar da sociedade, no sentido de uma transformação de uma sociedade em que via a família como um patriarcado, onde o chefe, numa forma de pirâmide, né, onde o chefe da família era o pai, que ele era então a cabeça da família, era aquele provedor, e todos os outros deviam obediência a esse homem, esse pai, né? E entendido a família naquela época, então, ainda até o advento do Código Civil de 2002, como o casamento, a união de um homem e de uma mulher biológico, né, pelo casamento. E não havia nem a previsão até o surgimento de 2002, a previsão na lei, né? Havia já até entendimentos jurisprudenciais que vinham se formando nesse sentido, por conta das mudanças trazidas também pela Constituição de 88, enfim. Mas que ela veio no sentido de mudar paulatinamente, né, e principalmente a partir do Código Civil de 2002, a família para o conceito mais amplo, né? Um conceito onde você passou a ter, então, um companheiro, porque até então só havia o filho fora do casamento, por exemplo, ele era o bastardo, né? Ele não era reconhecido como parte integrante da família, até um determinado ponto.
Enfim, e aí isso tudo veio mudando, né? Justamente porque nós fomos deixando de ser um patriarcado para se transformar o conceito, não mais um conceito de uma família formada por um laço biológico, né, ou hereditário, mas num laço socioafetivo. Então, são as relações entre as pessoas que optam por estar juntas. Claro que existem ainda o conceito no direito civil também da família biológica, de pai e filho, mas o filho pode ser também um filho adotivo, né? Ele não é necessariamente um filho biológico, né? E tudo isso foi uma evolução gradativa do nosso direito, né? Uma transformação da sociedade que o direito ainda hoje ele está atrasado. Tanto que a Lei Maria da Penha, ela se refere, o termo que ela usa para se retratar a questão, né, do gênero feminino, né, mas ela fala em mulher. Exatamente. E mulher remete ainda, né, à questão da separação, da dicotomia entre o sexo masculino e o sexo feminino. Exatamente. E não, quando na verdade, não existe essa dicotomia na própria aplicação da lei. Né? Ela no espírito da lei, como o doutor falou. O espírito da lei, Maria da Penha, ela busca justamente harmonizar essas relações sociais, né, no âmbito da família. Existem casos, por exemplo, não sei se os doutores sabem, mas a maior parte dos estupros, inclusive estupros de vulnerável, ou seja, de pessoas com menos de 14 anos, são praticados por pessoas no seio da família, no âmbito da família. Não é? Então, a violência, ela não é especificamente na família contra a mulher, e também não é uma violência meramente física. Ela é uma violência que tem que perpassa por vários outros tipos de violência, como a violência psicológica, a violência moral, não é? A violência financeira, porque é aquela coisa do marido não deixar a mulher trabalhar, por exemplo, para que ela crie uma relação de dependência, né, para que seja uma serva dele, né? Mas quando eu falo marido também, eu não estou querendo me referir especificamente ao homem, porque você pode ter uma relação, usando esses termos da Maria da Penha, de homem e mulher, sem mais uma vez, se referindo à identidade de gênero, e não a sexo biológico. Então, quando o casal, né, o que faz o papel do homem e o que faz o papel social da mulher. Como o doutor bem frisou, a questão do transgênero, né? Da mulher transgênero e do homem transgênero também. Porque aí fica uma questão. Quando a mulher é transgênero, então, como o doutor explicou, é uma pessoa nascida biologicamente como homem e que não se identifica com o gênero masculino e opta, né, por, inclusive, realizar uma transformação, inclusive física, tomando, né, hormônios, enfim, realizando vários procedimentos para que passe a ter, inclusive, um aspecto... desculpa, acho que eu falei besteira, estou invertendo, né? A questão do hormônio, eu não sei bem isso. A questão, acho que é mais quando a mulher quer esse transgênero masculino, né? Eu não sei se toma um hormônio feminino ou não, é possível. Desculpa, eu realmente, esse ponto eu posso estar equivocado. Mas, enfim, a questão, fazem cirurgias, fazem procedimentos para que passem a ter um corpo com o qual ela se identifique como mulher, né? E do jeito que ela se sente. E quando essa pessoa ela se junta com outra pessoa e estabelecem um vínculo afetivo, uma família, né, pelo vínculo socioafetivo, pelo casamento, inclusive, o direito civil agora já permite o casamento, né? Não tem mais essa limitação que havia, a jurisprudência hoje já permite o casamento
entre pessoas de identidade de gênero diferentes, mas ela passa, então ela tem um papel dentro da família de mulher. Né? E, por outro lado, uma outra questão que eu queria trazer e perguntar para os doutores, né? Vou começar agora, vou dar a palavra para o doutor Dacimar. Né? Doutor, antes do senhor. Antes do senhor passar a palavra, eu quero furar um pouquinho a fila mais uma vez, porque eu queria deixar assim. Eu queria explicar assim, explicar não, eu queria compartilhar com vocês como que o direito é uma coisa louca, né? A gente veio aqui para falar de Lei Maria da Penha, para falar de direito penal, né? E aí que estamos aqui falando de direito civil, de casamento, de gênero, é como que o advogado em si, não só o criminalista, ele precisa ter uma gama de conhecimento ou uma abertura para conhecer várias áreas, várias consequências, vários efeitos que uma lei, seja ela na área civil, na tributária, na trabalhista, o que ela pode reverberar aí é impressionante, né? Então eu queria assim deixar evidente aqui para vocês como que isso no direito me deixa muito feliz, né? Porque você não consegue, nem que você queira ser o especialista de direito penal, se você não tem um conhecimento ali teórico ou conceitual que seja, às vezes é necessário que você tenha um conhecimento até mais aprofundado de outras áreas, você não consegue tocar ou tratar temas assim tão sensíveis quanto esse. Né? Desculpa aí, doutor Dacimar, roubar a sua palavra, doutor Marcelo. Pode continuar. Eu ia complementar isso que o doutor está falando, de fato, porque assim, mas isso, porque o direito ele não é algo separado em caixinhas, né? Por mais que você seja especialista, de fato, porque a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei exclusivamente que trata do direito penal exclusivamente, ela trata e regula várias questões, inclusive de direito de família, de direito civil, né? Ela tem uma amplitude muito grande. O tema aqui é muito rico, é um tema de discussão. Nós podemos aqui fazer um curso só trazendo essas discussões de Lei Maria da Penha. E olha, nós estamos nos atendo aqui a questões jurídicas, pelo lado jurídico, porque se a gente trouxer, por exemplo, para a discussão um sociólogo, um psicólogo, enfim, pessoas de outras áreas para conversar, eles vão trazer outros fundamentos, outros aspectos, um médico, outras visões que também vão enriquecer isso. E a importância desse tipo de discussão jurídica que nós estamos travando aqui, desse bate-papo que nós temos, no meu entendimento, é justamente possibilitar a reflexão, não é? E fazer com que as pessoas também consigam pensar de uma forma diferente, de uma forma menos preconceituosa mesmo até, porque às vezes você fala, por exemplo, vai tratar de Lei Maria da Penha, as pessoas às vezes ficam com aquela uma visão meio assim, preconceituosa mesmo, de tipo, trata de um marido que bateu na mulher e é isso. Não, não é isso. É muito mais complexo do que isso. E aí eu quero adentrar nesse tema que eu perguntei primeiro foi, quem é a vítima, né? Quem pode ser vítima, né? Agora eu quero perguntar para isso. E agora eu quero perguntar para o doutor Dacimar, começando para o doutor Dacimar, o seguinte, quem é que pode ser, né, o autor, o agressor, né, da Lei Maria da Penha? É só o homem, doutor Dacimar?
Então, e eu acho também interessante a gente frisar, por exemplo, como o senhor bem colocou, doutor, a questão do agressor, né? Então, assim, não é necessariamente uma pessoa do sexo masculino, tá? Pode ser uma mulher, né? Inclusive, eu estava conversando hoje à tarde com uma pessoa, né, com uma mulher, que falei, olha, eu vou fazer uma live sobre a Lei Maria da Penha hoje e tal, e a gente começou a conversar, e ela comentou comigo de que uma pessoa que ela conhece, né, uma mulher, foi presa, é, teve ordem de afastamento e prisão preventiva por ter agredido, pasmem, a mãe, uma mulher que agrediu a mãe, né, ou seja, relação familiar, e foi presa preventivamente, né, Fundamental. em função da Lei Maria da Penha, né? Então, é curioso esse tipo de situação, porque as pessoas não pensam nessa possibilidade, né? É sempre a ideia do homem que é bêbado, né, alcoólatra, drogado, que bebe e bate na mulher. Aquela Esse é historinha o da doutrina, estereótipo né? do... A historinha do livro, né? A história é isso, né? Essa é a história, porque realmente ficou famoso, né? A história e isso, não, veja, isso aí obviamente é algo que acontece, é uma realidade. A gente sabe que majoritariamente, né? É o que ocorre. E, infelizmente, essa é uma realidade que ainda vem dessa mentalidade retrógrada, né? Machista, do passado. Né? O homem que ainda não tem a noção, né, de que ele é muito maior e muito mais homem, se ele entender que a sua mulher é a sua companheira, que é de vida, que vai dividir com ele tudo, né? Todas as suas, todos os seus problemas, e vai dividir também todas as alegrias e tristezas, né? E que pode ser uma cooperadora, uma pessoa não para andar atrás, mas para andar ao lado, né? Junto, de mãos dadas. Né? Esse eu acho que é o grande. E isso é algo que a gente, infelizmente, vê acontecer, esse tipo de violência, em todos os graus de instrução, não é? E também em todas as esferas de classes sociais, né? Para usar um termo antigo, né? Mas que as pessoas entendam, né? Pessoas com menos recursos e pessoas com mais recursos, pessoas com menos educação e pessoas com mais educação, em todas as áreas a gente encontra a violência doméstica. A diferença é que as pessoas que têm mais recursos, muitas vezes a situação transparece menos, porque ela é abordada de outras formas. Às vezes, a violência no âmbito das pessoas com um nível de escolaridade mais alto, ela é tratada de uma forma distinta. Então, assim, vamos lá, uma pessoa pobre, vamos lá, o marido, vamos pegar o caso típico, doutor. O que deveria acontecer, né, para evitar, para prevenir vamos começar a falar de medidas protetivas aqui e de efetividade, né, do objeto da lei. O objeto da lei não é a proteção da mulher? Então tá, vamos falar da proteção efetiva da mulher. Não é? E também eu gostaria de abordar o seguinte, a questão da proteção da família. Porque se essa lei aqui, as medidas protetivas, elas forem mal aplicadas, o que vai acontecer é um rompimento brusco dos laços familiares. Né? Como acontece, por exemplo, num caso de medida protetiva de proibição de comunicação com a família e combinada com ordem de afastamento do lar. Né? Como é que essa pessoa que foi afastada, o agressor que foi afastado, por exemplo, vai lidar com a família? Ele não vai poder mais falar com seus filhos? Né? E como é que pode ser feito
afetivos se não houver nenhum tipo de cuidado nesse sentido, de tratamento, de terapia, de encaminhamento. Doutor Wolfgang, por favor, a sua opinião sobre esse tema. Doutor, é o seguinte, né? A gente, esse não é só uma questão da Lei Maria da Penha, né? É uma coisa que a gente vê no nosso ordenamento jurídico. Nossas leis, né? O Brasil ele tem leis, tem uma lei para cada pessoa aí do país, se você for contar aí no dedo, né? O que a gente precisa verificar e entender é a efetividade quanto ao cumprimento e quanto às questões que essas leis por si só trazem, né? A própria lei, a Lei Maria da Penha, salvo engano, o artigo 22, ela quando ela fala do afastamento, ela prevê que o afastamento ele não é sumário, né? Você não pode afastar ali o agressor, que seja, de forma sumária ali com os filhos, né? Tem que ter uma avaliação, uma validação por especialistas, né? Se eu tiver errado, me corrija, por favor. Mas esse é um aparato que eu não consigo garantir para o doutor que você vai encontrar em todo e qualquer lugar aqui do nosso país. Aqui em Campo Grande, nós temos aqui uma delegacia da mulher, então é uma capital, a gente tem uma estrutura, lógico, ainda está longe do ideal, mas a gente tem uma estrutura mínima aqui para poder atender a mulher, atender os filhos, né? É óbvio que não é o ideal, mas eu não consigo te garantir que em todo lugar vai existir essa estrutura, né? E eu imagino, eu entendo que o afastamento, quando se é aplicado aí o 22, acho que é o 22.4, doutor, ele é sumário, né? Eu não sei se o doutor ele compartilha da minha opinião aí, não deveria ser, porque a família ela não pode pagar. É óbvio que se tem um agressor, o afastamento ele é previsto, ele é o mínimo, né? Eu não vou nem falar o legal, é o racional a ser feito, né? Mas isso não exclui ali o convívio dele com o filho, né? Com os filhos, ou dele ou dela, né? Como a gente já falou, do agressor, acho que ficou melhor assim. Então, assim, eu entendo que a medida protetiva, né, ela tem que ser ali ela tem que abarcar tanto a família em si, né, quanto o próprio agressor. Né? Você tem que entender o comportamento daquela pessoa, o porquê daquilo, né? Se você marginaliza aquela pessoa, você vou excluir o agressor e ele que se exploda, sem você fazer um estudo do porquê daquilo está acontecendo. É porque não é por menos que muitos desses casos aí a gente vê a reconciliação, né? Vários e vários casos, até é uma outra questão que eu queria conversar com o doutor com relação às regras para desistir aí da representação, né? Da representação contra o agressor. E assim, se você não tem uma estrutura para você tutelar isso, como que você vai afastar sumariamente ali? Como que você vai... o dedo do Estado, ele entra muito forte ali dentro da família, né? A gente até comentado... E a lei mudou, né, doutor? Precisa. Sim. A lei mudou recentemente, proibiu, né? Uma das alterações mais recentes da lei foi justamente, no caso da lesão corporal, a proibição da mulher retirar, mesmo em juízo, a representação, porque passou a ser ação penal pública incondicionada, né? Aquela que não depende da representação, da vontade da vítima mais. E aí, isso me remete a um caso que é o seguinte, a pessoa, e com certeza vai ter várias outras incidências disso, né, casos idênticos, e é o seguinte, a pessoa recebe a ordem de afastamento, né, vamos botar assim, né, o agressor recebe a ordem de afastamento e de incomunicabilidade, né, principalmente por causa do crime de stalking, né, de perseguição e tal, então para evitar que ele fique perturbando a vida da mulher e tal. Mas ele tem que falar, também tem coisas, outros assuntos a resolver, inclusive com a família e tal, enfim. E aí ele não pode se comunicar. Inclusive, a lei prevê que nem através de conhecidos dele. Nem através de conhecidos dele. Pasme. Ou seja, como é que essa pessoa vai ter que falar só em juízo, então? Ou então só através do advogado, né?
Por carta, Porque talvez? não pode usar um amigo, não pode para se aproximar de forma alguma quando ele recebe essa determinação, essa ordem de, de não se comunicar por meio algum. E aí o que acontece? Há, há casos, né? Dizem que é o seguinte, né? O homem quando ele é traído, né? Falando do homem do sexo biológico, né? O comportamento que suscitou aqui a Lei Maria da Penha. Quando o homem é traído, muitas vezes ele parte para agressão física, para outros tipos de agressão e perseguição e tal. A mulher, quando ela é traída ou quando ela é rejeitada, né, ela começa a infernizar a vida do homem, muitas vezes. Né? E então são os dois lados da moeda. Não é? E o que acontece muitas vezes é que a mulher, às vezes, ela quer se vingar também, né, do agressor, né? E sabendo que ele tem uma ordem de afastamento e sabendo que se ele descumprir, ele pode ir para a cadeia, ela provoca o agressor, né, ou a agressora, pode ser uma outra mulher também, que a gente já viu, para que ele, então, acabe descumprindo uma das medidas, de alguma forma, medida protetiva e aí seja preso. Isso acontece. Tá? Eu conheço, tem diversos casos nesse sentido. Né? Não é uma coisa assim, uma hipótese, um caso hipotético nem isolado. Isso acontece com uma certa frequência. Né? Tanto que eu aconselho sempre às pessoas que me procuram, né, que estão em processo de separação e tudo, até mesmo quando não tem nenhuma medida protetiva, não tem nenhum problema ainda, mas que as pessoas que me consultam, eu digo assim, não faça nada. Se afaste e fique quieto. Né? Deixa que eu resolvo. Que eu vou tratar e tal, para evitar pelo menos até essa poeira abaixar, né? Os ânimos, os sentimentos se acalmarem. Por quê? Se a mulher vai numa delegacia hoje de polícia e ela registra ela não tem agressão física, mas ela registra, por exemplo, um afastamento psicológico, né, uma agressão psicológica, né, dizendo que, olha, vamos supor, ele fica me impedindo de trabalhar, ou ele me bota para baixo, ele diz que eu sou feia, né, enfim, coisas, e eu me sinto, e eu que não quero mais ficar com ele, mas ele diz que não vai sair de casa, esse tipo de coisa, e ela pede medidas protetivas, tá? O delegado vai encaminhar isso ao juízo, tá? Junto com o que houver de provas, e muitas das vezes não tem prova nenhuma, porque dificilmente como é que você vai fazer prova de um terror psicológico, por exemplo, né? Se for por gravação, alguma coisa nesse sentido, né? Ou testemunha, mas dificilmente uma pessoa vai a uma delegacia de polícia levando testemunhas também. Então, assim, fica muito difícil, num primeiro momento, também para o juiz, né? Julgar e não conceder uma medida protetiva em função de um inquérito, de um procedimento que foi sumário ali e que, às vezes, não há tempo e o juiz tem que decidir, o delegado tem 48 horas para enviar para a justiça e o juiz tem mais 48 horas para decidir. Né? Então, o juiz ele vai deferir as medidas protetivas que a mulher pedir. Ele vai deferir. Né? A regra tem sido essa. Sim. E depois é que vai se avaliar ou não, né? Se isso vai ser revisto ou não. Sim, porque a medida protetiva ela não tem prazo, né? Ela não tem prazo para terminar, mas também significa que ela pode cessar a qualquer momento. Mas aí o homem que tem que provar que não era nada daquilo, que aquilo não estava acontecendo, né?
E é uma prova, o direito se chama prova diabólica, né? Como é que você prova que alguma coisa não está acontecendo, não está Prova acontecendo, que negativa. alguma coisa não aconteceu, É verdade. né? Você É prova verdade. que algo aconteceu. Agora, a prova que não aconteceu é chamada prova diabólica, né? Você não consegue produzir, é de Então, difícil olha, isso não produção, né? existe. Aham. É Nada que não verdade. existe. É verdade. E assim, pegando esse gancho, eu sempre recebo aqui, né? Doutor, é o seguinte, tive um BO, né? Teve um BOzinho lá, mas eu já tô tranquilo com a Morena, já estamos voltando. Tinha umas medidas lá, eu posso voltar, né? Né? Tem algum problema? Ela me quer de volta, né? Aí a gente bate naquela e fala, cara, é o seguinte, tem medida protetiva? Você quer voltar, é um risco que você está correndo, né? Faça esse requerimento aí judicial, né? Faça esse pedido aí justamente pelo 24A, né, doutor? A gente sabe Esse aí a gente sabe que é o tem que seguinte, suspender primeiro, né? por mais que você retorne ali ao convívio ali, né, entre o casal, né, aí dentro de tudo aquilo que a gente falou, né, independente do gênero, do sexo, enfim, é indicado que se faça esse requerimento, o pedido de afastamento dessas medidas aí em conjunto, né, pelas partes, né? Porque se você caiu ali próximo da mulher, independente, né? Se tem uma medida ali, você vai ser preso, né? E a gente sabe ali que o 24A, ele é um pouquinho salgado, né? E justamente porque ele não visa somente a medida protetiva com relação à mulher. Ele tutela também o interesse do Estado, né? O maquinário do Estado em estar ali fazendo aquela... a tutela mesmo, né? Olha, estou trabalhando para que isso não aconteça, para que a violência não aconteça, né? Você violar essa medida, você está não só colocando em risco, né, a segurança da agredida, mas também o poder do Estado, né? Então eu enxergo o 24A da Lei Maria da Penha desta forma. Não sei se o doutor compartilha o doutor Dacimar também, se ele quer comentar. Eu não sei se ele compartilha nesse sentido, mas é a forma como eu vejo, né? Outra coisa, com relação à medida protetiva, e o 24A, que o doutor Wolfgang bem lembrou, é o seguinte, se a pessoa não tiver nenhum outro crime associado ao descumprimento, né, tipo, olha, o cara descumpriu e bateu na mulher, por exemplo, certo? Ou fez uma injúria, né, calúnia, enfim, ou qualquer outra coisa. Tá? Qualquer outro crime associado, se ele for sozinho 24 horas, descumpriu a medida da ordem de afastamento, se aproximando e tal, e foi preso em flagrante. Ele é preso em flagrante, tá certo? E só o juiz pode arbitrar a fiança. Tá? Então, o que acontece? Muitas das vezes, a pessoa fica presa. Né? E se não tiver um advogado que combativo, uma pessoa, né? Às vezes o defensor público também que existe pode comer mosca, vamos dizer assim, né? Pode não fazer tem muitos casos, milhares de casos, então ele pode não fazer, não se atentar para isso, né? E a pessoa fica presa preventivamente por tempo determinado, sendo que o 24A, ele estabelece pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Então, seria, em tese, um crime de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes que seria de juizado especial criminal, onde seria possível, inclusive, a transação penal e o sursi processual. Só que não é o caso.
porque da aplicação da Lei 9.099, porque a própria Lei 11.240, né, a 340, a Lei Maria da Penha, prevê expressamente que nos crimes da Lei Maria da Penha não se aplica aos benefícios da Lei 9.099, dos dados especiais criminais. Então, ok. Só que a pena é de detenção. Se a pena é de detenção e ele for condenado exclusivamente por esse crime, pelo descumprimento, né, qual é o regime inicial de cumprimento de pena, doutores? Semiaberto ou aberto. Então, a pessoa está, antes de ser condenada, se for condenado, ele não teria que cumprir uma pena de reclusão de forma nenhuma, mas ele se encontra recluso preventivamente. E aí a pergunta né? É claro que e ainda por cima cabe fiança. Então, veja, se não houver o advogado com atitude, né, o defensor com atitude, a pessoa fica presa. Né? Semana passada mesmo eu tive uma consulta da filha de uma pessoa que estava presa preventivamente nessa situação. Ela me ligou desesperada. Olha, meu pai está preso e tal, preventivamente, e me falaram que ele vai ter que ficar pelo menos 90 dias preso, que antes não dá para rever a pena, a prisão preventiva. O negócio é o seguinte, doutor. A dica que fica, né? Não descumpra. Não descumpra a medida protetiva. Né? É a maior dica que você pode dar. Não descumpra. Faça o requerimento, peça afastamento nos autos, que o risco é muito menor, né? As consequências são muito menores, né? Então é sempre bom você ter a defesa ali alinhada, né? Você ter um defensor, né? O advogado de sua confiança próximo de você, justamente por essas questões, né? E além disso, né, doutor, até arrastando um pouquinho mais aí o nosso papo, uma das consequências que pode vir a ocorrer, a decorrer aí da Lei Maria da Penha, ela pode esbarrar ali na área civil, né? Não há indenização ali, nos danos morais em razão da violência, seja física, psicológica. Então, assim, uma outra consequência, né, trazendo já mais uma vez uma outra área do direito para a nossa conversa, que pode surgir, né? Então, assim, é de suma importância que, nesses casos, a defesa ela tenha ali um entendimento multidisciplinar, né? Ela tem ali um alinhamento ali forte, né? Justamente pelas consequências, tanto na esfera penal quanto na esfera civil, que é igual o doutor falou, às vezes a questão da lei você encontra ali em várias classes sociais, e às vezes numa classe social ali mais C, D, a gente não tem essa repercussão na área civil, né? Mas uma AB você pode ter uma consequência enorme, né? Um problema que às vezes é até muito maior, dependendo do tipo do crime, né? Que a gente sabe que o brasileiro, no total, ele sente no bolso, né? Ele às vezes dói mais no bolso do que a própria liberdade dele. Então a gente tem toda essa questão aí, doutor. É verdade. Ô, doutor, eu vou aproveitar que o senhor está com a palavra. Nós estamos nos nossos 5 minutos finais, né? E eu gostaria de... Vamos fazer já 1 hora que estamos online. E a gente ainda teria muito assunto para tratar sobre a Lei Maria da Penha, muita discussão, né? Esse é um assunto muito rico. E eu gostaria, então, de passar para o doutor Dacimar para que fizesse as suas considerações finais. E fica à vontade, doutor Dacimar. Eu que agradeço a sua presença.
Doutor, obrigado, doutor Silvano. É verdade, é verdade. Não, eu agradeço a sua participação. Eu gostaria agora de passar para as considerações finais do Dr. Wolfgang. Doutor Marcelo, doutor... olha, só é um prazer, só consigo dizer que é um prazer aí ter passado aí uma hora conversando, né? De uma forma leve, de uma forma tranquila, tentando ali compartilhar e aprender o tempo todo. Queria agradecer aí o doutor Neto também, que está aqui acompanhando a gente, que é um colega nosso, criminalista aqui de Campo Grande. Gente, olha, só tenho a agradecer. Realmente foi um tema ali muito, muito enriquecedor. A forma como tratamos, eu acredito que foi uma forma muito legal, muito leve. Que possam vir mais conversas dessas, né? Um abraço aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E boa noite ao pessoal todo aí. Eu agradeço a presença de todos os nossos ouvintes e agradeço ao doutor Dacimar, ao doutor Wolfgang pela presença. Foi um prazer nesse nosso primeiro encontro. Vamos realizar outros. A ideia aqui é que nós façamos uma vez por semana um encontro, né? É uma live com temas interessantes, temas atuais, temas polêmicos, e que nós possamos sempre trazer o ponto de vista jurídico de uma forma leve, de uma forma que todos possam entender, e não apenas quem for da área jurídica, não é? Utilizando um linguajar simples, fácil e acessível a todos. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer. Pois não. Não se preocupe, doutor. Doutor Dacimar, esse tipo de problema técnico acontece com todos, pode acontecer comigo e com qualquer outra pessoa. Eu agradeço muito, então, a presença de todos e vamos dar continuidade na próxima semana. Vou trazer um outro tema que eu vou estudar, né? Vou propor. Ainda não pensei, na verdade, qual vai ser o próximo tema, mas vamos trazer algum outro tema para ser debatido. Eu espero que todos tenham gostado. Agradeço a participação do Dr. Wolfgang, do Dr. Dacimar e a todos os que nos ouviram, que nos acompanham. Convido vocês a ficarem à vontade para tecer os seus comentários nas nossas redes sociais. Convido a seguirem também o Dr. Wolfgang, o Dr. Dacimar, e que nós possamos estar juntos nas próximas semanas.
Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.